Shalom Adonai, irmãos e irmãs e amigos que amam a palavra do Senhor. Mais esta oportunidade que o Senhor me concede em breves palavras ministrar aqui no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, onde o tema é Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também os acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados irmãos, podemos ver aqui o mover sobrenatural, o agir sobrenatural de Jesus, acalmando uma tempestade e mandando que o vento se aquietasse. Amados irmãos, o vento e a tempestade representam as diversidades, os problemas que ocorrem em nossas vidas. Queridos irmãos, esse texto difere do outro quando Jesus anda sobre o mar. Naquela oportunidade, amados irmãos, o Senhor também se manifestou ali aos seus discípulos e andou sobre as águas e chamou a Pedro para ter uma experiência sobrenatural com ele. Venha, Pedro, sobre as águas. E nesse texto, amados irmãos, o Senhor, ele estava com os discípulos no barco. Na outra ocasião, ele mandou os discípulos irem até o alto mar, que depois iria encontrar com eles. E nesse não. Nesse ele atravessou ali o mar com os discípulos. Ele dormiu, como diz a palavra, ele dormiu na popa do barco. Amados irmãos, não havia nenhum indício de tempestade. O mar estava tranquilo. Jesus estava muito cansado, pois havia feito a obra até aquelas horas. Jesus, amados irmãos, era um homem ativo na obra de Deus. E ele estava cansado. E ele dormiu na popa do barco e foi mar adentro com os discípulos. E diz a Bíblia que de repente aquele mar que estava tranquilo se revoltou, se rebelou ao ponto do barco ir a pique. E os discípulos entraram em pânico, desesperados, e Jesus ali dormindo. Ao ponto deles falarem assim: Acorda, mestre, não vê que estamos perecendo? Não te importas? Irmãos, muitas vezes, nas tempestades de nossas vidas, nós achamos também que Jesus não se importa conosco. A gente fala: Senhor, como é que tu permitira isto acontecer? Como tu permitiras aquilo, outro acontecer em nossas vidas, em minha vida, na minha família? Irmãos, somos como os discípulos. Na hora do vamos ver, na hora da tempestade, nós duvidamos da presença do Senhor. Mas independentemente disso, amados irmãos, Jesus acordou e acalmou a tempestade. Jesus não reclamou, não indagou sobre o medo deles, não criticou o medo que havia no coração deles. Jesus criticou sim a falta de fé e perguntou: onde está a vossa fé? Amados irmãos, Jesus pergunta hoje para nós: onde está a nossa fé? Está diante dos nossos olhos? Está diante das coisas?
quando as coisas estão indo bem, quando há uma tranquilidade, nós cremos, aleluias, que existe um agir de Deus, que Deus está conosco. Ou nós cremos também neste Deus, que Ele está também em nossas vidas em meio à tempestade. Podemos ver, amados, que Jesus está ali dormindo naquele barco. Jesus estava presente naquele barco. Aquele barco é a nossa vida. Ele está presente em sua vida. Ele está, aleluia, na tua casa. Ele está, aleluia, no barco do teu ser, no barco da tua família. Se Ele estiver, clame a Ele, que Ele vai se levantar e vai acalmar a tempestade e ordenar que o vento se aquete. Amados irmãos, Jesus garantiu, no começo aqui, Ele fala, naquele dia ao anoitecer, disse Ele aos seus discípulos, verso 35, vamos para o outro lado. Amados irmãos, Ele prometeu, vamos para o outro lado. Se Ele falou, Ele ia garantir. Só que na hora, ninguém lembrou disso, né? É como nós também. Há tantas promessas. Deus fala tanto conosco. Mas na hora do vamos ver, na hora da tempestade, na hora da adversidade, nós não lembramos das suas promessas e das suas palavras. O Senhor falou, vamos para o outro lado. Se Ele falou, Ele ia garantir. Então, amados irmãos, Jesus permite que venha a tempestade. Ele sabia daquela tempestade. Havia bonança nas águas quando eles saíram ali. Não é verdade? Quando eles embarcaram. Havia bonança, estava tudo tranquilo. Não havia nenhum indício de tempestade. Com certeza, Pedro e os demais discípulos olharam para o céu ali, olharam para aquele mar, aquelas águas tranquilas, olhou para o céu com certeza e disse ao mestre, mestre, está tudo tranquilo. Vamos ao mar porque está tudo tranquilo. E eles especialistas, né, irmãos? E diz a Bíblia que esses especialistas, esses pescadores experientes, ficaram com medo, tiveram medo de sucumbir. E Jesus falou, onde está a vossa fé? Amados irmãos, que Deus venha aumentar a nossa fé, para que na hora que a tempestade venha, na hora que o vento se manifeste, a gente possa dizer também, vento, aquieta-te, tempestade, ondas, acalma-te, em nome do Senhor Jesus. Que Deus aquiete nosso coração, que Deus acalme a tempestade da nossa vida. Aleluias. A pior tempestade não é aquela externa, não era aquela externa das ondas, né, se levantando contra o barquinho. A pior tempestade estava no coração deles, estava no interior dos discípulos, que era a incredulidade. Eles não acreditavam, eles não criam. Tanto é que eles criticaram o Senhor. Senhor, não vê que pereçamos? Não vê que perecemos? Ou seja, está preocupado conosco? Vai deixar que pereçamos, Senhor? Muitas vezes também. A maior tempestade está em nosso coração, chamada incredulidade e falta de fé. Ou falta de fé, que é a mesma coisa. Que Deus te abençoe, irmão. Que a graça de Deus, que a fé, que o amor, que a experiência, né? As experiências, Deus nos faça crescer. Se Deus te levar para o alto mar, não é para te ver morrer, não é para te ver sucumbir, mas para nos dar experiência para aumentar a nossa fé. Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai, em nome de Yeshua e Yamashia. Amém.